Vamos para o dentista, pessoal. Dentista. Dentista, então, novamente, a gente sempre parte, né, do faturamento potencial. Esse dentista, por conta dos procedimentos, das linhas de atuação dele, ele tem um potencial de faturar cerca de 750 mil reais por ano. Ele tem uma ociosidade na casa de 10%, né, o que tira do faturamento potencial cerca de 75 mil reais ao longo do ano, chegando no faturamento estimado de cerca de 675 mil reais ao longo do ano. A carga tributária para um dentista no Simples Nacional é de 6%, então, na primeira faixa. Então, ele teria um impacto tributário aqui de 40 mil reais. E aqui, depois nós vamos ver, mas tem um dado importante que eu vou mostrar claramente para vocês. Esse dentista, apesar de ter um faturamento estimado maior, ou de faturar mais até do que o médico paga mais imposto por estar numa classe de serviço que tem uma tributação mais alta. Né? Tirando os impostos, nós chegamos aqui num faturamento líquido potencial de 634 mil reais. Só que esse dentista, ele sim tem custos, né? Isso varia bastante, obviamente, de procedimento para procedimento. Mas nós estimamos aqui num caso que a média dos procedimentos que ele faz chega em 30% os custos atribuídos diretamente aos procedimentos que ele faz ao longo do ano, o que vai tirar da receita do faturamento dele cerca de 202 mil reais ao longo do ano. Né? Eu acho importante acrescentar aqui, né, a gente conversou bastante sobre isso, quando a gente faz a precificação para os dentistas, é bastante mais complexo, porque a gente olha procedimento a procedimento, material a material, né, lógico, aquilo como o Alan falou, dada a devida relevância, né, aquilo que tem especificidade por tipo de tratamento e procedimento. Então, por isso que muda tanto essa planilha e os resultados também são bem diferentes, né, Alan? Sim, sim. Isso varia muito, né, de negócio para negócio, de profissional para profissional, mas é isso mesmo. Varia bastante. Depois a gente vai olhar um comparativo entre os três para ver as principais diferenças e discutir isso. Depois dos custos, nós chegamos na margem bruta, né, do negócio desse dentista, que dá cerca de 432 mil reais nesse planejamento. E aí nós temos as despesas. Esse dentista, ele tem uma estrutura física e custo e despesas, né, administrativas e tal, mais alto do que os outros dois profissionais que a gente viu. Então, ele tem uma clínica própria com uma secretária. Aqui a gente estimou a folha de pagamento dessa secretária ao longo do ano, ela vai ter um dissídio ali em maio, e no final do ano tem que pagar o 13º, né, o 13º, as férias e tal. Ele também tem um aluguel da clínica ao longo do ano, o aluguel da clínica dele reajusta lá em setembro, então nós colocamos um reajuste de 6% a partir de setembro de 2024. Ele tem contas concessionárias mais altas, né, uma clínica própria de dentista, puxa, fica com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, né, tem uma série de custos, mas até isso é importante a gente dar uma analisada em como que esses custos, essas despesas, elas evoluem ao longo do ano. Usualmente, nos meses de mais calor, essas contas vêm mais altas, então nós previmos que de janeiro a abril elas vão ser mais altas, aí esse período mais frio do ano, né? Tudo bem que nos últimos anos não tem sido assim, mas de maio aqui a setembro, a gente reduz um pouco essas contas, né? E a partir de outubro volta a aumentar. Vejam que a gente não colocou uma sazonalidade perfeita, do tipo, olha, no auge do verão, em dezembro e janeiro, está bem maior a conta. A gente tenta também dar uma ajustada, uma linearizada, né, nesses gastos, até porque depende de muitas coisas, o quanto essa conta de energia vai subir, quais os níveis de reajuste ao longo do ano, em que bandeira estaremos, se foi um ano que choveu muito ou não, se estamos na bandeira verde, amarela, vermelha. Então, assim, novamente, né, a gente olha a relevância e tenta distribuir naqueles períodos do ano que faz sentido. Ele também tem uma contabilidade que ele paga anualmente. Aqui, a contabilidade dele cobra o 13º nos meses de novembro e dezembro. Aqui outro parênteses, existem escritórios que cobram e escritórios que não cobram, que já está embutido na mensalidade, tá bom? Nós trouxemos um exemplo aqui também de um escritório que cobra, então a gente também prevê no planejamento financeiro, né, do ano desse dentista. Ele usa pouco material de escritório,
Então, também colocamos aqui bimestralmente uma compra de R$ 100. Ele usa muito material descartável, mas como no caso do dentista, ele usa material descartável para todos os atendimentos, nós não absorvemos esse material descartável lá nos custos. E, novamente, também, a gente olha pela relevância, né? Os custos dele giram acima de R$ 13.000 na média anual, aqui 13, 14, 18. Então, a gente somou, né, nós somamos toda a parte de material descartável e distribuímos ao longo do ano numa linha para absorver no escritório, no consultório dele. Esse dentista vai participar de um congresso em fevereiro, então também previmos aqui a participação dele no congresso. Ele tem algo também diferente dos anteriores, que é uma manutenção do consultório, ele vai precisar fazer uma reforminha, pintar uma parede e tal. Então, nós previmos que lá em julho ele vai ter uma manutenção que ele precisa prever no fluxo de caixa dele, e manutenção de equipamento. Obviamente, um dentista com todos aqueles equipamentos tem muita manutenção de equipamento anual, né? Precisa de calibrar equipamento, ajustar, então é muito normal ter trabalhos recorrentes ao longo do ano. Neste caso, a gente previu trimestralmente ajustes, que ele vai gastar cerca de R$ 1.000 aí, ou R$ 4.000 ao longo do ano, e novamente uma linha de outras aqui, que também nós deixamos só uma provisão, tá? Essa provisão, vocês podem ver que a gente deixou igual para todo mundo. Normalmente a gente avalia dentro do contexto do negócio, mas é só para ter uma provisão novamente. E aqui... Alan, Oi, sim. desculpa, concluí, Imagina. mas eu quero te... Não, por favor, pode ir. Eu quero trazer, a gente vai deixar as dúvidas por final, mas tem algumas que estão aparecendo aqui que eu acho interessante a gente já tentar esclarecer Legal. agora, porque daí vai até facilitar o entendimento na hora da gente fazer os comparativos. Sim. A primeira pergunta veio da Jéssica, ela perguntando se a gente tem que pensar proporcionalmente o tempo útil entre linhas de negócio diferentes. Então, eu entendi, por exemplo, se você tem consulta e tem um procedimento, se você dedica parte do seu dia só para as consultas, não que tenha essa linha divisória, mas tem alguns procedimentos que tomam tempo e outro a consulta e tudo. Normalmente a gente faz proporcional, a gente entende qual é essa relevância da proporção para fazer o preço, lógico, considerando os dias disponíveis, os horários disponíveis, né? Não sei se o Alan quer colocar alguma coisa a mais sobre isso. Não, é isso mesmo. E o que a gente tenta analisar, olhando para o histórico do profissional, é qual é esse mix, qual é essa distribuição entre serviço e procedimentos, né, ou diferentes serviços que ele faz, para que a gente projete aqui no planejamento. Então, vamos supor, vou usar o exemplo lá da psicóloga, que ela tem uma linha de psicoterapia e ela tem uma linha de avaliação neurológica. E vamos supor que a gente identifique que 30% do tempo dela está em avaliação neurológica e 70% do tempo em psicoterapia. A gente vai levar essa proporção na distribuição do tempo dela, até porque o faturamento dessas linhas de negócios é bastante diferente, e o impacto no resultado também. Então, até para ponderar tudo isso, nós fazemos, né, obviamente, essa avaliação é muito importante, para fazer essa distribuição da forma correta. Eu quero só fazer mais um adendo nesse tema, que é o seguinte, e vou usar o exemplo novamente da psicóloga, porque foi um caso interessante, uma psicóloga que eu avaliei, né, que a gente avaliou o negócio, e ela tinha vamos dizer que uma paixão por uma das linhas de negócio dela, não sei se é a palavra certa, mas ela gostava muito de uma linha de negócio que ela atendia, que era avaliação neurológica, e ela gostava de psicoterapia, mas a paixão dela estava em avaliação neurológica. E quando nós fizemos o exercício, né, para entender a lucratividade, a margem de cada um dos negócios, eu mostrei para ela que ela estava colocando o foco em avaliação neurológica por conta desse gosto que ela tinha maior por avaliação neurológica, só que era a linha de negócio que deixava menos lucratividade para ela. E aí a discussão, né, que nós tivemos é o que ela queria fazer, se ela queria atender pela paixão dela ou buscar um equilíbrio entre ter uma margem de lucratividade adequada e que ela almejava. Ela queria ter um padrão de vida X,
e que, se ela continuasse envidando esforços nessa linha de atuação, ela precisaria trabalhar muito mais para chegar àquele resultado. Muito mais que eu digo, ela precisaria dispor de muito mais horas do que ela estava disposta. Então, neste caso, essa profissional, se eu fosse fazer o planejamento, eu não usaria o histórico, porque a decisão dela foi reduzir pela metade o tempo que ela dedicava à avaliação neurológica e transferir essas horas de avaliação neurológica para a psicoterapia, porque era a linha de negócio que dava mais lucro. E aí ela falou, não, eu preciso ter a minha tranquilidade financeira, ela é uma pessoa financeiramente bastante consciente, e, né, de que o lucro é importante para que ela tenha conforto e consiga entregar o melhor dela no trabalho dela, mas ela não abriria a mão dessa parte de avaliação neurológica. Então, o ajuste foi esse. E aí, no caso do planejamento dela, vamos supor que a gente tivesse identificado aquele dado anterior, 30% em avaliação e 70% em psicoterapia. Se eu estivesse construindo agora o planejamento dela, eu traria 15% do tempo dela para avaliação neurológica e 85% em psicoterapia, porque essa foi a decisão dela para esse ano. Não, e é muito legal essa reflexão, até a Jéssica ainda pergunta, né, qual a média de tempo analisado para essas métricas? Vai depender muito de cada profissional, tem profissional que dedica 1 hora para o atendimento, outros são 50 minutos, outro precisa de 40 minutos, então vai depender da linha de negócio, vai depender da dedicação necessária para o atendimento, procedimento, para o que for. Antes da gente seguir, tem outra pergunta que foi colocada aqui pela Luciana, que ela perguntou onde colocar os custos com o conselho. A gente pode ou abrir uma linha específica, mas normalmente a gente pode pôr dentro de outros, a gente sabe que acontece isso no começo do ano, né? Então, é legal também considerar, se a gente está fazendo análise por um CNPJ, considerar o valor pago para o conselho da clínica e também do profissional que está ali, se é uma despesa que está dentro da clínica, né? Então, a gente pode pôr em outros ou até criar, né? A gente trouxe as principais linhas, mas a gente cria as linhas de acordo com as características de cada cliente, de cada necessidade. Outro ponto, daí a Luciana também trouxe, Alan, se possível a gente exemplificar, ela não entendeu bem a diferença entre custos e despesas. Perfeito. O Fernando colocou também a mesma questão. Então, por favor, se explique novamente. Ótimo, claro, perfeito. Vamos lá. Custo, né, é aquilo que é associado diretamente àquele tratamento ou àquele procedimento. É assim, é algo que você não terá se você não realizar aquele procedimento. Usando o exemplo aqui do dentista, custo seria os materiais aplicados diretamente ao procedimento. Desculpem se eu errar os nomes aqui, mas, por exemplo, a resina para fazer uma restauração. É isso mesmo. Algum outro material que vai direto no dente. Isto seriam custos, ou seja, são efetivamente materiais ou eventualmente até serviços, pessoal. Por quê? Vamos supor que você, e a Cris vai me ajudar nisso, porque eu não sou especialista, eu não sou dentista, mas eu sei que dentista, por exemplo, pega e faz a análise, né, de algumas coisas da boca do paciente e precisa mandar informações para um protético, e aí esse protético ele vai devolver um laudo ou um material para ser aplicado no paciente. Então, o custo do serviço com esse protético, ele é um custo, não é uma despesa, porque esse custo é associado diretamente ao tratamento de um paciente individual. Então, e a despesa, daí ainda falando o exemplo do dentista, o guardanapo, o sugador, todo aquele cuidado do equipo para atender o paciente, como ele tem que fazer isso com todos os pacientes, a gente classifica isso como uma despesa, né? Porque ela está ali para ser usada com todos e faz parte do negócio dele. Isso. Agora, então, de uma forma até mais talvez mais simples, não sei, mas assim, a despesa você vai ter tendo ou não tendo paciente. É aquilo que você tem que ter pronto para atender
que é a sala alugada, é o equipamento, se você atende online, você tem que ter o computador, você tem que ter a internet, você tem que estar pronto para atender o paciente. Isso é despesa. O custo é aquilo que você vai ter a partir do momento que você atende o paciente na necessidade específica dele. E daí é por procedimento que a gente calcula.